Olá, queridos amigos, queridas amigas, dando continuidade à meditação a partir deste sexto volume dos Cadernos do Concílio, em vista do jubileu de 2025, a liturgia no mistério da Igreja. Hoje tomo alguns elementos dos capítulos 3 e 4 para ajudar na meditação da teologia litúrgica do Concílio Vaticano II, presentes na Sacrosanctum Concilium. Então, se nós nos perguntássemos qual é o centro do caminho litúrgico da Igreja, nós deveríamos começar respondendo que o centro da liturgia é o mistério pascal de Cristo. Quando nós falamos do mistério pascal de Cristo, normalmente nós nos lembramos da Páscoa. E está certo, é preciso que nos recordemos do tríduo pascal, não somente da Páscoa, porque o tríduo pascal nos ajuda a entender que o mistério pascal é mistério de rebaixamento e de exaltação. É paixão, ressurreição, sepultura, exaltação. Então, é este mistério da Páscoa que se torna presente, realiza-se quando a Igreja celebra. E o texto recorda muito bem que esse mistério pascal, ele é celebrado no domingo e depois, claro, anualmente no tríduo pascal. Mas ele é celebrado na memória dos santos, especialmente na memória de Maria, devemos acrescentar. O mistério pascal é celebrado no ritmo da liturgia das horas, pois ao concluir a oração da noite, nós pedimos a Deus que nos dê uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa, mas ao amanhecer nas laudes nós proclamamos a ressurreição de Jesus e ao entardecer a sua entrega, o seu sacrifício, está presente em todos os outros sacramentos, de modo especial, claro, no sacramento da Eucaristia. Então, o mistério pascal de Cristo, ele é mistério de rebaixamento e exaltação, celebrado nas memórias todas do Senhor, nas suas festividades, dos santos e santas, da liturgia das horas, da celebração da palavra, das exéquias, dos momentos especiais dos sacramentos, da Eucaristia e dos demais sacramentos. Assim, o ano litúrgico nos dá a possibilidade de encarnar isto que é o centro do caminhar litúrgico, o mistério pascal. Recordo aqui uma palavra muito importante de São João Paulo II, quando diz que nós entramos no mistério da salvação quando nós celebramos com fidelidade o desenrolar do ano litúrgico. Esse mistério pascal do Cristo é central para todos nós. Ele se revela como um mistério que quer comprometer a vida. Ou seja, nós celebramos e precisamos passar da celebração para o cotidiano. É nesse sentido que eu entendo que a liturgia é aquela fonte primeira da vida cristã, da vida espiritual, porque o que nós celebramos, nós levamos para o cotidiano, para a existência cristã. E o texto diz que a vida cristã consiste em realizar na existência o mistério celebrado nos sacramentos e em fazer com que o que foi recebido passe para a vida por meio da fé, na expectativa do cumprimento da esperança e da vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. O texto, com outras palavras, tenta em seguida responder a duas perguntas. Se o tempo do ano litúrgico é o lugar concreto da celebração do mistério pascal, quem é que celebra o mistério pascal? Então faz uma relação entre liturgia e igreja, porque é todo o corpo da igreja que celebra, isto é o corpo de Cristo inteiro, diz Santo Agostinho. Cabeça e membros, todos nós,
uma assembleia de celebrantes. E esta igreja, porém, tem uma expressão concreta que é a igreja local. Aqui no Paraná nós temos as eparquias dos ucranianos e temos as dioceses. Então são essas igrejas locais concretas que celebram o mistério pascal. E depois cada comunidade que se reúne e diz: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A segunda pergunta que o texto tenta responder vai na direção de como é que nós celebramos. Então, para responder esse como celebramos, nós precisamos retomar da Sacrosanto Concílio, e o texto também dá algumas indicações, aquela compreensão que nós celebramos por sinais sensíveis. A liturgia não é feita de bonitas ideias, por mais belas que elas sejam, mas a liturgia é feita por ações concretas, por gestos e palavras. Desse modo, nós somos atingidos no nosso corpo. A vida espiritual passa por essa experiência corporal dos nossos sentidos. Então, quem celebra é toda a igreja que celebra, e expressão da igreja é a igreja local, e como nós celebramos é por meio de ritos. A liturgia não pode ser compreendida como mentalidade, como uma doutrina, mas como experiência ritual. Então, dou um exemplo que me parece sempre muito importante. Se eu estendo a mão para dizer a outra pessoa a paz de Cristo, eu não estou pensando, quero desejar a paz. Eu estou dando a paz do Cristo por um gesto concreto. Olho para aquela pessoa, se for uma pessoa mais próxima, lhe dou um abraço, quem sabe um beijo, mas expresso a paz àquela pessoa, por ritos, portanto, e esses ritos são sempre memoriais, no sentido que realizam a salvação entre nós. Uma outra característica do texto é recordar que há uma relação entre liturgia e piedade popular. Não se desvaloriza, nunca a igreja desvalorizou. Infelizmente, foi mal compreendido isto no período do concílio e pós-concílio. Hoje, ao contrário, é mal compreendido porque se pensa que a piedade popular é o centro e não a liturgia. Mas o concílio equilibra bem as coisas, e se alguma coisa estivesse em dúvida, Paulo VI, na Marialis Cultus, nos deu a indicação bem concreta. Nós precisamos valorizar a liturgia e valorizar a piedade popular. E para isso nós não misturamos as coisas. Nós não recortamos elementos de uma novena para ir encaixando dentro de uma celebração eucarística, por exemplo. A celebração eucarística é toda ela, do início ao fim, liturgia. Uma novena é toda ela, do início ao fim, piedade popular. Então, nós temos também este elemento dentro do documento a recordar que nós precisamos buscar este justo equilíbrio. E termina o quarto capítulo recordando da necessidade de se aprender e desenvolver um comportamento comunitário. Um comportamento comunitário, ou seja, eu não participo da missa com os meus gostos pessoais, mas eu procuro entender os ritos da missa, busco os gestos do batismo, nos textos do matrimônio, como é que a igreja celebra, e dar na abertura do coração esse passo para um comportamento comunitário na liturgia. Ao final, se recordam alguns obstáculos que ainda se opõem à renovação conciliar, mas se destaca também o que é positivo da renovação. Eu termino esta segunda reflexão com aquela compreensão
de São Paulo VI no início do seu pontificado, em relação à liturgia e principalmente ao Concílio Vaticano II, é preciso ocupar-se em dar prosseguimento, não acreditar que nós já o conheçamos. Aliás, infelizmente, muita gente fala dos textos do concílio sem nunca tê-los meditado profundamente. Não seja uma dessas pessoas. Procure os textos do concílio, medite-os e, neste caso da liturgia, medite a Sacrosanctum Concilium. Bom estudo, boa preparação para o Jubileu 2025. A vocês abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.